irmãos, é com muita alegria que estamos hoje encerrando essa matéria de soteriologia. Estamos estudando teologia e hoje vamos aprender sobre a conversão. Irmãos, vamos também entender o que é arrependimento e o que é o remorso. E também, irmãos, vamos ver que na Bíblia, biblicamente, não foi o homem que começou a buscar a Deus após o pecado. O homem sozinho, ele nunca vai chegar-se a Deus. Mas na Bíblia, Gênesis, capítulo 3, versículo 9, você vai encontrar a primeira pergunta. Qual é? Foi a que o nosso Deus fez para Adão. Adão, onde tu estás? A Bíblia diz que quando o homem peca, quando Adão peca, logo após o fracasso de Adão, o nosso Deus chega lá e pergunta, onde tu estás? Então, logo entendemos que é Deus que procura o pecador. Agora, irmãos, vamos aprender algo muito importante. Qual se opera primeiro? A regeneração ou a conversão, irmãos? Isso aqui a gente entende dentro da palavra de Deus que acontece na mesma hora. Na hora em que o ser humano ele passa por essa conversão, aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, verdadeiramente, irmãos. Eu estou falando de uma pessoa que aceita verdadeiramente, né? A pessoa que se converteu. Estamos falando sobre a conversão. Quando uma pessoa se converte verdadeiramente, na hora começa o processo da regeneração. Por quê? Porque vamos entender aqui o que é a conversão daqui a pouco. Mas vamos lá. Hoje vamos aprender muita coisa dentro dessa matéria de soteriologia. Vamos também ainda aprender um pouquinho sobre a fé. Irmãos, a fé, ela é concreto. A nossa fé em Deus, ela precisa ser verdadeira. Aqui primeiro eu fiz, o tema, que é a salvação. Fiz aqui a pessoa, eu, você. Uma vez que essa pessoa aqui, que já nasce morto. Por que morto? Porque já nasce separado de Deus. Já aprendemos nas aulas passadas. Então, esse ser humano, ele já nasce afastado de Deus. Mas, esse ser humano vai ouvir falar de Jesus. Quando ele ouve falar de Jesus, ele aceita. Quando ele aceita, vem agora o arrependimento. O arrependimento verdadeiro, ele vem junto com uma conversão. Uma pessoa que se arrepende verdadeiramente, ela se converte, irmãos. Ela se converte e muda de vida. Então, o arrependimento para uma pessoa que se converteu verdadeiramente em Deus é mudança de vida. Ela muda de vida. Ele muda de vida. Hebreus vai falar muito bem sobre a fé. Então, tudo isso, quando a gente recebe o convite para a salvação, a gente tem a fé. A fé, ela vai aparecer em 3 pontos. Primeiro, a fé natural. Essa fé natural, todo mundo tem. É aquela fé que você acredita nas pessoas e nas coisas. Todo mundo tem essa fé, é a fé natural. Mas quando você aceita Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, essa sua fé, que é natural, ela passa a ser uma fé comum. Veja que lindo. Por que uma fé comum? Porque agora que você já conhece o seu Salvador, a sua fé está direcionada agora ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus. Por quê? Porque agora você deixou de ter essa fé natural, ou você não está com ela somente ativa. Agora você tem a fé comum, que é do próprio Deus. Louvado seja Deus. Então você tendo agora essa visão do céu, você tendo agora essa visão do nosso Salvador, aí você vê esse terceiro ponto, que é a fé sobrenatural. Essa fé aqui já entra como um dom. Mas, irmãs, primeiro passo
é aceitar Jesus para poder alcançar a salvação. Aceitar Jesus porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe caminho sem Jesus. Mas quando você aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, logo você vai passar dessa fé natural, confiar nas pessoas, confiar nas coisas. E agora você vai depositar toda a sua confiança naquele que é digno de honra, de louvor e de exaltação. Isso aqui é lindo. Então a fé a gente vê nesses 3 pontos. Natural, que é em pessoas ou coisas. Comum, que é diretamente para o seu Criador. Quanto mais você busca dele, quanto mais você vai se aprofundar em oração, quer se aproximar mais do seu Criador, vai deixando as coisas do mundo que desagrada ao seu Criador, mais você está se aproximando a essa fé sobrenatural que entra como um dom. Agora, irmãs, vamos entender aqui arrependimento e remorso. Para poder uma pessoa ter um verdadeiro arrependimento, essa pessoa, você vai saber que ela é verdadeiramente, ou ele é verdadeiramente salvo em Cristo Jesus, se essa pessoa, ela mudou de vida. Se essa pessoa, você olhando para ela agora diz, oxi, esse aqui fazia isso, hoje está outra pessoa. Se você vê mudança nessa pessoa verdadeiramente, essa pessoa, ela está caminhando para a salvação. Outro ponto que eu coloquei também um versículo que está lá em João 21, versículo 15, que vai falar de Pedro, todo mundo conhece. Pedro, ele é o nosso exemplo nessa noite, de uma pessoa que se arrependeu verdadeiramente, ele se arrependeu. A Bíblia diz que Pedro nega Jesus. O versículo vai dizer assim, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então não é antes que o galo cante 3 vezes. Não. É antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu já ouvi gente falando, irmãos, que antes do galo cantar 3 vezes, você vai negar Jesus. Não é assim. Não é assim. Então, só foi uma vez. Antes que o galo cante, aí para. Tu me negarás 3 vezes. Por que eu deixei esse detalhe, essa informação aqui? Achei muito importante. Primeiro, o galo não é um galo literal. Não, irmãos. Aqui, a Bíblia vai falar que os soldados romanos, eles tinham a vigília da noite e quando era para trocar o turno, eles ouviam o soar de uma trombeta, de uma buzina. E ali eles entendiam que era a virada do turno. Então, quando você vê essa expressão, e o galo cantou, pode pesquisar um pouquinho mais, você logo vai entender que é a mudança do turno. É saindo a equipe, entrando outra, é a mudança do turno. Não é o galo literal cantando. Isso aqui também eu achei interessante destacar. Agora, irmãs, deixei outro exemplo. Coloquei aqui. Arrependimento não é remorso. Por que coloquei isso? Porque Pedro, ele se arrependeu verdadeiramente, volta, né? Você vê, quando você continua lendo, que Pedro, ao ver Jesus chegar, ele sai, vai ao encontro de Jesus. Jesus começa a conversar com Pedro e perguntar, Pedro, tu me amas? Pedro diz, sim, Senhor, eu te amo. Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? Ele responde, sim, Senhor, eu te amo. Mas na terceira vez, essa pergunta do mestre penetra o coração de Pedro. Pedro, tu me amas? Irmãos, na mesma hora, Pedro, ele sentiu dentro do coração dele. Porque foram as 3 vezes que ele nega Jesus. E agora, na última vez, Jesus pergunta e ele sente no coração. E agora ele diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo.
Então, isso aqui é a marca de uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu. E se você continuar estudando sobre Pedro, você vai entender que ele foi um pregador, um pastor que mais ganhou almas para o reino de Deus. Louvado seja Deus. Essa aqui é a marca de uma pessoa que realmente está caminhando para a salvação. Agora vamos falar de outra pessoa. Irmãos, arrependimento não é remorso. Judas, ele teve remorso, mas não teve arrependimento. Mateus capítulo 27, versículo 3. Não houve mudança de vida. Então, quando não se houve mudança de vida, não houve arrependimento. Houve só um remorso. E para poder chegar até o Senhor, até alcançar, né, o perdão, a misericórdia, acontece 3 coisas. Primeiro passo. O ser humano, ele reconhece que errou. Está errado. Então, quando ele reconhece, ele volta. Judas, ele alcançou esses 3 pontos. Ele reconheceu que errou. Quando ele pega as moedas, joga e diz trair sangue inocente, ele está reconhecendo que errou. Ele até voltou para jogar as moedas. Mas a Bíblia diz que ele não chegou no 3º ponto, que era o principal, né? Arrependimento de coração. Ali naquele momento, quando ele joga as moedas, ele sai e vai se enforcar. Vamos falar um pouco mais sobre os calvinistas e os arminianos. Por quê? Porque precisamos entender o que é que eles pensam e aplicar melhor sobre a salvação. Então vamos lá. Primeiro, a gente vai ver aqui dentro da graça, a graça, que é o tempo que vivemos hoje. Irmãos, o Antigo Testamento, ele vai falar que era a Tanakh. A Tanakh era como eles entendiam a salvação. Eles entendiam a salvação como se ela fosse no sentido literal. Como assim? Um sacrifício que eles fizessem, ali estava tendo direito à salvação. Eles entendiam no sentido literal. Antigo Testamento, a salvação era entendida no sentido literal. Eles acreditavam que era por meio de sacrifício do próprio homem. E nós entendemos que o homem sozinho não pode se justificar. Mas na nova aliança, agora entendemos que é totalmente espiritual. A salvação, ela é totalmente espiritual. E no Antigo Testamento era Tanakh. No Novo Testamento é Brit Hadashah. Então aqui na Brit Hadashah é a nova aliança. Essa nova aliança aqui, ela tem um sentido totalmente espiritual. Como ela tem um sentido espiritual, a gente entende que é Deus que trabalha no homem. Quando Deus começa a trabalhar no homem, quando o homem permite, ele agora vai começando a mudar. Outra coisa interessante ainda sobre a graça no hebraico, a graça no hebraico tem 3 palavras. A primeira palavra, a primeira letra, ela representa a graça e porta. A segunda letra, suporte. E a terceira letra, isso é no hebraico, representa proteção e cerco. Veja, se você ler daqui para cá, a primeira letra é proteção e cerco. A segunda é o suporte dessa proteção. E a terceira é a porta. E Jesus diz, eu sou a porta. Ele é a porta. Não existe a salvação. Ele é a porta que nos dá suporte e nos dá proteção. Por isso que o hebraico, ele vai explicar com mais profundidade. E tem 2 palavras para entender a graça no hebraico. A primeira a gente já viu, que é Hesed. Esse Hesed aqui em hebraico, ele quer dizer bondade e benevolência.
A segunda palavra no hebraico é ren. Esse ren aqui é vida e graça. Vida e graça. Louvado seja Deus. Esse é o nosso Deus. Nos dá suporte, nos dá proteção e nos mostra a porta. Louvado seja Deus. Então, para entender aqui agora sobre esses dois pensamentos, que é os pensamentos do arminiano e os calvinistas, a gente vai precisar ler um versículo. O versículo, ele está em Romanos, capítulo 8, versículo 29 e o 30. O 29, ele vai dizer, porque os que dantes conheceu, também predestinou. Irmãos, isso aqui é muito sério. Por quê? Porque os calvinistas, a visão de João Calvino, ele diz que uma vez uma pessoa é salvo para sempre. Que a pessoa não corre o risco de perder essa salvação. Agora, interessante, a salvação está na pessoa de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. A salvação, ela está na pessoa de Jesus, que é Yeshua HaMashiach. Então, a salvação, ele conquistou, está com ele. E ele agora dá para mim e para você. Mas o que é que pode acontecer? O que pode acontecer é que o ser humano, ele responde a essa salvação que Jesus Cristo entrega. E aqui, os calvinistas entendem que Deus predestinou alguns para a perdição e outros para a salvação. Não acreditamos nisso. Por quê? Porque, irmãos, o ser humano, uma pessoa que Jesus conhece, Romanos capítulo 29 vai dizer que ele antes conheceu. E aqueles que ele conheceu, chamou. E aqueles que ele chamou, predestinou. Como é que a gente acredita na predestinação, na visão de Jacob e Armínio? Armínio vai explicar que a salvação, se você que foi chamado por Deus, está agora no corpo, que é na igreja. A igreja, no lado espiritual, ela foi predestinada a estar com Cristo. Então, se essa pessoa que Deus conhece a todos, Deus chama a todos, Deus envia seu filho para morrer por todos, ele não faz acepção de pessoa e nem faz o sacrifício por um grupo. Não. Por isso que não acreditamos na visão dos calvinistas, porque eles dizem que Deus predestinou uns para a perdição e outros para a salvação, e não acreditamos nisso. Por quê? Porque entendemos que Deus envia Jesus, Jesus faz o sacrifício na cruz do Calvário, morre na cruz, para nos dar o direito da salvação, mas entendemos também na Bíblia, na palavra de Deus, que a salvação, ela é condicional. Já os calvinistas, eles dizem que é incondicional, mas nós acreditamos sobre a visão de Jacob e Armínio, na visão arminiana, acreditamos que a salvação, ela é sim condicional. Por quê? Porque o ser humano precisa responder, irmãos. Veja só, Jesus veio e pagou um preço por mim e por você. Mas aí você diz, não, eu não quero não. Eu quero continuar fazendo tudo o que eu quero, as minhas vontades, vivendo a minha vida como eu quero. E se for para a visão dos calvinistas, quer dizer, se Deus predestinou uma pessoa para a salvação, ela vai ser salva a qualquer custo, mesmo fazendo esse tipo de coisa. Então, na nossa visão de Jacob e Armínio, não entra isso. Por quê? Porque Deus deu para o ser humano o livre arbítrio. Então, já repetindo, os calvinistas, eles acreditam que uma pessoa salva é salva para sempre, que não pode perder a salvação. Já o Jacob e Armínio, ele acredita e defende o livre-arbítrio, que é o que nós acreditamos. Agora, entendendo mais sobre a predestinação, Romanos capítulo 8, versículo 30,
entendemos desse jeito. Quando você começar a ler, porque o tempo é curto, não dá para ler tudo, você vai ver. Primeiro, Deus conhece, porque Deus conhece todos. Ele chama todos. E aqueles que ouvem a voz, aqueles que aceitam, né, porque é condicional, e vêm para a igreja, que é o corpo de Cristo, um corpo espiritual, faz parte do corpo espiritual de Cristo, e está dentro da igreja. Todos que ali estão predestinados, porque está ali injetado na igreja, na eclésia. Se você está na eclesia ou eclésia, você está caminhando para estar com Cristo. Louvado seja Deus. Como é que eu posso perder essa salvação? Bom, Jesus ele lhe deu a sua salvação. Você tem a sua salvação. Estar na igreja, mas o que você faz com a sua salvação? Como você responde a essa tão grande salvação? Será que você deixou que o Espírito Santo de Deus trabalhasse? Vamos explicar sobre isso na sua vida, para você agora voltar para o original. A Bíblia diz que o homem, ele perdeu essa imagem. O homem ele ficou descontrolado depois que o pecado entra. Então, uma pessoa que se converte, a conversão vai fazer a pessoa voltar ao estado original. Mas isso só vai acontecer quando o ser humano responde ao Senhor, permite que o Espírito Santo trabalhe na vida dele. Aí é quando começa o novo nascimento. Vamos entender aqui um pouquinho. Já explicando aqui sobre a visão de Calvino e Armínio, Calvino diz que salvo para sempre. Armínio diz que temos o livre-arbítrio e acreditamos nisso. Já na visão de Calvino diz que Deus predestinou uns para uma coisa e outros para outra. E vou deixar também uma referência que já estudamos sobre Abel e Caim. Deus não determinou aquela situação. Deus não determina. Porque Deus ele diz o seguinte para mim e para você. O mal está na porta, mas cabe você dominá-lo. Se Deus tivesse já determinado, predeterminado essa situação toda, ele não teria alertado. O mal está na porta, mas cabe você a dominar. Sabe aqueles desejos, aqueles prazeres pecaminosos que te afastam do Senhor? Deus está dizendo nessa noite, cabe você a dominar. Então você tem a salvação. Deus envia Jesus, paga um preço, te oferece a salvação. Você aceita a salvação e quer viver do seu jeito, meu irmão? Não dá. Então, se você continuar vivendo do seu jeito, fazendo a tua vontade, a vontade da carne, então você não vai ter a sua salvação, você vai perder a sua salvação. Deus ele lhe entrega, mas você não quer, rejeita, porque quer andar como você gosta, fazendo a vontade da carne, dizendo que o sacrifício de Jesus na cruz para você não teve sentido. Quando você decide, aceita Jesus e decide voltar, você está dizendo que não teve sentido. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa morando na rua, um morador de rua. Você passa lá e a pessoa pede alimento ou dinheiro a você. Você vai e dá alimento ou dinheiro e deixa aquela pessoa lá. Ela vai continuar lá, naquele lugarzinho. Mas se você chegar para essa pessoa e falar, olha, eu arrumei um emprego para você, você vai tomar um banho, você vai se arrumar, você vai aparecer agora diferente e você vai trabalhar, você vai mudar de vida. Você não vai mais estar nessa situação, você vai mudar de vida. Mas o que é que acontece em muitas situações? A pessoa sai da rua, toma um banho, se arruma, vai trabalhar, tem um nome, tem confiança, mas quando você procura aquela pessoa, ela está no mesmo lugar. Está no mesmo lugar. É assim a nossa salvação. Jesus, ele limpa você, chama você, te dá o direito agora de ser herdeiro, filho. E mesmo assim, muitos decidem viver na lama como vivia. Bom, então isso aqui é muito profundo, a salvação. A porta, ela é muito estreita.
Não dá para levar bagagem nenhuma. Não dá para levar bagagem. Agora eu vou explicar qual é o passo a passo para a salvação. O passo a passo para a salvação acontece assim. Na Brit Hadashah, na nova aliança, Jesus ele faz o sacrifício na cruz do Calvário, né? E depois que ele faz esse sacrifício, ele paga o teu pecado. O véu do templo é rasgado. Você agora tem um livre acesso. Você agora pode adorar o Senhor. Você agora pode ser chamado de filho. E agora você vai precisar fazer algo. O que é que você vai fazer? Primeiro, quando aceita Jesus, a conversão, que é o tema da nossa aula hoje, a conversão, ela é o seguinte: você vai nesse caminho. Esse caminho aqui, ele vai te levar à perdição. Aí você aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Aí você vai fazer o seguinte: voltar. Eu coloquei aqui, você vai voltar para pegar o caminho certo. Porque em algum momento você saiu desse caminho, né? Aí você vai pegar o caminho certo. Esse caminho aqui, ele vai levar você até a salvação. Isso é conversão. Você ir caminhando para a morte, abrir os olhos, despertou. Eita, esse não é o caminho não. Jesus agora está me ensinando que esse não é o caminho. Eu preciso agora achar o caminho. De volta para casa, de volta para o jardim, de volta para o paraíso. Aleluia. Você precisa voltar para o paraíso. Você precisa voltar para o estado original. E você caminhando do jeito que você está indo aqui, você está indo para um lugar de perdição. Mas uma vez que Jesus te encontra, que você aceita essa salvação, que você responde a essa salvação, agora, imediatamente, acontece a conversão e a regeneração. A Bíblia diz que agora você vai nascer de novo, nova criatura. Tudo isso já passou, é coisa velha. Deus ele vai, riscar, apagar tudo isso, tudo passado. Novidade de vida, nova vida você vai ter, porque agora você decidiu voltar, né? E voltar é começar do começo. Aleluia. Começar do começo, entender que estava caminhando para a perdição, voltou, reconheceu, se arrependeu verdadeiramente dos seus atos pecaminosos, que te levou até hoje para o caminho da perdição. Volta, aí começa aqui. Agora, esse começo é muito difícil. O começo para você chegar aqui não é fácil. Não é fácil. Primeiro eu tenho que morrer. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele vai dizer: não vivo mais eu. Aleluia. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Você sabe a profundidade dessa palavra? Não vivo mais eu. Tem gente que diz: eu vou viver a minha vida, eu vou fazer isso. Não, Paulo não tem preocupação em viver a vida dele. Ele diz: não vivo mais eu. Aleluia. Mas Cristo vive em mim. Quer dizer que o que prevalece na vida de Paulo é a vontade de Cristo. Quer dizer que o que opera na vida de Paulo não é o eu, é a vontade de Cristo. Para chegar até o céu, meu irmão, para chegar até o céu, minha irmã, você precisa deixar que a vontade de Cristo prevaleça na sua vida. Se você não deixar que a vontade de Cristo prevaleça na sua vida, eu lamento em dizer que mesmo você ali na igreja, mesmo você na eclesia, você está caminhando para o inferno. Tem isso? Tem. Tem. Lá tem o trigo e tem o joio. Por isso que a salvação é individual. Como você está respondendo a essa tão grande salvação? O que é que você está fazendo com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? A Bíblia diz que ele é o prometido. Ele é o Yeshua, ele é o Hamashia. Ele é o nosso Messias prometido. Bom, tem muitos que hoje vê o sacrifício de Jesus e para ele não tem muita importância. Mas como você reage a uma tão grande salvação? Voltando para cá. Esse ser humano que entende que aqui é o caminho da perdição,
ele vai passar pela conversão. E agora ele vai voltar para pegar o caminho da salvação. Voltar não é bom. Voltar não é fácil. Recomeçar não é fácil. Começar do zero muitas das vezes não é fácil. Mas a Bíblia diz que Deus quer que você volte para o estado original. Sabe? Onde tinha aquela comunhão com Deus. Deus quer te levar para o jardim. De volta para casa. Deus quer te levar de volta para casa. E voltar não é bom para muitos. Porque o eu vai falar mais alto. O eu vai querer ficar apegado a outras coisas. Mas faça como o apóstolo Paulo diz. Deixe que Cristo viva em você. Morra para o mundo. E deixe que Cristo viva para você. Conversão é você deixar o caminho que está levando à perdição. E começar de novo. E agora ir para esse caminho que te leva à salvação. Como você faz para isso acontecer? O que é que vai fazer isso mudar em minha vida? Primeiro, o ser humano aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A Bíblia diz que o homem está todo descontrolado. O temperamento do homem está descontrolado. A primeira coisa que acontece quando você se converte é você receber o Espírito Santo de Deus, que é vida no seu espírito. Irmãos, isso aqui é muito lindo. Você vai receber o Espírito de Deus em teu espírito. E agora, depois que o Espírito de Deus trouxe a salvação para você, para o teu espírito aqui, te ressuscitou que estava morta espiritualmente. Agora você vive. Aí começa uma guerra. Porque existe o eu. E esse eu aqui, ele vai ser trabalhado. Como é que ele vai ser trabalhado? Porque o temperamento está todo descontrolado. Esse aqui, você vai ver que está precisando controlar. Só que nem sempre o ser humano permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos seus temperamentos. Existe muita gente desequilibrada. Muito homem, muita mulher desequilibrada. E não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe. A Bíblia diz que o temperamento, muitas das vezes, você chega perto de uma pessoa, a pessoa diz, eu sou sanguínea. E você sabe que uma pessoa sanguínea, ela mata rapidamente. Você sabe que uma pessoa sanguínea, ela não pensa. Faz ali na hora e pronto. Deus quer controlar isso. Se você é essa pessoa que age no impulso, Deus quer controlar isso. Olha só os temperamentos. Primeiro você vai ver o sanguíneo. Depois você vai ver melancólico. Depois você vai ver colérico. E depois você vai ver o fleumático. Deus, ele precisa controlar. Essa pessoa fleumática aqui é devagar, quase parando. Não tem que aguentar, irmão, conviver com uma pessoa que a pessoa diz, faça isso, já vou já. Vira o outro dia e a pessoa não faz. Fica ali morta, sentada. Deus quer controlar isso, irmão. Deus vai usar cada um. Deus usa colérico, Deus usa sanguíneo, Deus usa melancólico, Deus usa fleumático. Agora, tudo controlado. O que o Espírito Santo de Deus faz na vida de um homem e de uma mulher para viver em novidade de vida? Ele transforma esses instintos. Ele transforma esse temperamento. Não existe uma pessoa que serve a Jesus e é descontrolada. Ou é de mais ou é de menos. Deus vai controlar. Deus vai controlar. E agora, você recebeu essa salvação. Depois que você recebe a salvação, você se converte, passa pela conversão. A conversão você vai deixar de caminhar para a perdição, agora vai voltar e vir para o alvo. Vai voltar e vir para o caminho da salvação. Quando você chega aqui, vai morrer para o mundo, começa um processo. Começa um processo. Esse processo aqui, ele vai chegar quando você já estiver na igreja, na eclesia. Por isso que a Bíblia vai dizer, e eu acredito na visão de Armínio, que Deus
destinou à igreja. E se você está no corpo do Senhor, se você está na igreja, se você está nesse corpo espiritual, você vai ter isso aqui controlado, porque esse temperamento aqui vai ser controlado pelo Espírito Santo para você voltar para o estado original e aí você já está com a sua salvação. Porque é esse o plano de Deus. Deus quer te levar para o estado original. Oh, minhas irmãs, que lição maravilhosa. Que aula maravilhosa. Mas estamos encerrando com muita alegria no coração essa matéria de soteriologia. Doutrina ou estudo da salvação. Quero deixar para você uma palavra. Nunca se acomode com a sua vida do jeito que está. Sempre pergunte ao Senhor em que você precisa melhorar. Porque isso vai acontecer quando a gente permite